Canal Dia de Green chegando para este sabadão com um caminhão carregado de palpites. No vídeo de hoje vamos com palpites do jogo isolado da Copa do Brasil entre Corinthians e América de Minas, Campeonato Brasileiro Série A, B e C, Campeonato Argentino e Campeonato Irlandês. Mas antes de começarmos com os palpites, já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. É de graça e ajuda muito o canal. Agora vamos com os jogos. Neste sábado, o Juventude enfrenta o ABC em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude vem de uma sequência positiva, vencendo 7 dos últimos 10 jogos, e busca se aproximar da zona de acesso para a Série A. No último jogo contra o Ituano, empatou por 1-1, mesmo saindo na frente com um gol de David. O Juventude está na 7ª posição, com 25 pontos, 5 pontos atrás do quarto colocado. O desempenho do time em casa é inferior, ocupando o 11º lugar no ranking dos mandantes da Série B. O ABC, por sua vez, está na lanterna da competição e enfrentou problemas recentemente, com membros de uma torcida organizada atacando os jogadores após uma derrota. O ABC teve a vantagem numérica durante quase todo o jogo contra o Criciúma, mas perdeu por 1-0. O time está na última posição, com apenas 10 pontos. Como visitante, o ABC tem um desempenho um pouco melhor, mas ainda assim é o 16º colocado nesse quesito. Com base no momento favorável do Juventude jogando em casa, o palpite indicado é a vitória do Juventude contra o ABC. Neste sábado, dia 15 de julho de 2023, Sligo Rovers e Cork City se enfrentarão pela 24ª rodada do Campeonato Irlandês, no estádio Sligo Showgrounds, às 15h45 no horário de Brasília. O Sligo Rovers vem de uma derrota no último jogo contra o Derry City, sofrendo um pênalti nos minutos finais. Nas últimas 5 partidas, a equipe teve 3 derrotas, uma vitória e um empate, o que é preocupante. Até agora, na temporada, o Sligo Rovers obteve 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas em 23 jogos disputados. Max Mata, de 23 anos, lidera o time em gols, com mais de 10 marcados nesta temporada. Já o Cork City teve dificuldades contínuas e conseguiu apenas um ponto no último jogo contra o St Patrick's nos momentos finais. No campeonato, o Cork City possui um registro de 6 vitórias, 5 empates e 12 derrotas em 23 partidas disputadas. Segundo as casas de apostas, as chances de vitória para o Sligo Rovers são de 49%. Enquanto as do Cork City são de 24%, a probabilidade de empate é de 27%. Ambas as equipes estão enfrentando dificuldades, mas é interessante observar que houve mais de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos, com ambas as equipes marcando gols em 4 desses jogos. Portanto, o palpite é que haverá mais de 2,5 gols na partida. O Brusque enfrenta o Confiança em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão 2023. O jogo será realizado no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O Confiança, apesar de ter apenas uma vitória nos últimos 9 jogos, ainda está na briga pela classificação. Já o Brusque vive seu melhor momento na competição, com 3 vitórias consecutivas. O confronto acontece no sábado, 15, às 16 horas, horário de Brasília. O Brusque está em terceiro lugar na tabela, abrindo 4 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4. As últimas 2 vitórias da equipe foram conquistadas jogando como visitante, incluindo um triunfo diante do Botafogo da Paraíba. O Brusque tem uma média de 2 gols por jogo nessa sequência positiva. Em casa, no entanto, o desempenho tem sido irregular, vencendo apenas um dos últimos 4 jogos. O Confiança tem sido competitivo ao longo da competição, mesmo atravessando um momento delicado com apenas uma vitória nos últimos 9 jogos. Apesar disso, a equipe ocupa a 10ª colocação, a 2 pontos da zona de classificação. A última derrota ocorreu contra o Volta Redonda em casa, por 1-0. O Confiança tem pontuado bem como visitante, com 3 jogos de invencibilidade fora de casa, sendo 2 empates e uma vitória. Apesar de não conseguir impor-se, o Confiança tem conseguido pontuar e se manter na briga pela classificação. No entanto, a derrota no último jogo pode abalar um pouco a confiança da equipe. Por sua vez, o Brusque vive seu melhor momento,
embalado por 3 vitórias seguidas. Jogando em casa e em melhor fase, o Brusque é o favorito neste confronto, que promete ser duro. Neste sábado, Racing e Rosário Central se enfrentam no estádio Presidente Perón pela 25ª rodada da Liga Profissional Argentina. O Racing vem de uma invencibilidade de 7 jogos, enquanto o Rosário Central tem apenas uma derrota nos últimos 6 jogos. O Racing ocupa a 13ª posição na tabela, com 32 pontos, e teve bons resultados na Copa Libertadores da América. No último jogo em casa, empatou por 1-1 com o São Lourenço, e fora de casa empatou em 0-0 com o Estudiantes. O Rosário Central está na 7ª colocação, com 39 pontos, e vem de uma vitória por 2-0 sobre o Central Córdoba, que encerrou uma sequência sem vencer. Porém, o Rosário Central tem um desempenho inferior quando joga como visitante. Com base na invencibilidade do Racing e no fator de jogar em casa, o palpite indicado é uma vitória do Racing sobre o Rosário Central. Neste sábado, Náutico e Figueirense se enfrentam no Estádio dos Aflitos pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão 2023. Ambas as equipes têm tido um desempenho irregular recentemente, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O Náutico está no G8 e busca garantir sua classificação para a próxima fase, enquanto o Figueirense precisa melhorar seu ritmo para se manter na briga pela classificação. A partida acontece às 16h30, horário de Brasília. O Náutico vem mostrando competitividade na Série C, com apenas uma derrota nos últimos 6 jogos, mas os empates têm sido mais frequentes. Na última rodada, o time conseguiu um empate heróico por 3-3 contra o Ipiranga, marcando 2 gols nos acréscimos. Para conquistar a vitória, o Náutico precisa melhorar defensivamente, pois não sofreu gols em apenas 2 dos últimos 6 jogos. Jogando em casa, o Náutico tem se mostrado forte, vencendo 4 dos últimos 6 jogos como mandante e não sofrendo gols em 3 dessas partidas. O apoio da torcida no Estádio dos Aflitos certamente dará força ao time para buscar uma vitória importante. Por sua vez, o Figueirense tem apresentado resultados semelhantes ao Náutico, mas seu início de competição foi mais irregular, deixando a equipe fora da zona de classificação no momento. O time está invicto a 4 jogos, porém, acumulou 13 empates consecutivos. Na última rodada, empatou em casa com o CSA. A principal diferença competitiva do Figueirense está na organização tática, pois a equipe não sofreu gols em metade dos últimos 6 jogos. No entanto, falta maior intensidade ofensiva para o time se destacar. Jogando como visitante, o Figueirense tem sido competitivo, conquistando pontos em 4 das últimas 6 partidas, embora tenha marcado gols em apenas uma dessas ocasiões. Este jogo promete ser equilibrado, já que ambos os times estão lutando pela classificação. O Figueirense tem sido mais equilibrado, mas carece de maior agressividade ofensiva, especialmente nos jogos fora de casa, onde não marcou gols em 4 das últimas 6 partidas. O Náutico é mais forte em casa, mostrando evolução ofensiva recente, com 2 boas atuações, incluindo uma demonstração de superação. Jogando em casa e com a necessidade do adversário pontuar, o Náutico é ligeiramente favorito neste confronto. Neste sábado, Corinthians e América Mineiro se enfrentam na Neoquímica Arena pela rodada de retorno das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o América Mineiro venceu por 1-0 e agora pode avançar com um novo triunfo ou empate. O Corinthians precisa vencer por uma diferença de 2 gols ou mais para se classificar. Em meio às suas participações na Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu o Universitário de Deportes por 1-0 na terça-feira. O jogo de volta será na próxima terça-feira. O América Mineiro também jogou pela Sul-Americana, sendo derrotado por 2-1 pelo Colo-Colo. O jogo de volta também será na próxima terça-feira. Pela Série A, o Corinthians ocupa a 15ª posição, enquanto o América Mineiro está na última posição. Com base no desempenho recente no fator de jogar em casa, o palpite indicado é uma vitória do Corinthians sobre o América Mineiro. A Ponte Preta enfrenta o Tombense em casa, no estádio Moisés Lucarelli, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta está em uma sequência de 3 vitórias e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. A equipe venceu o Ituano e o Novo Horizontino, ambos por 1-0, e também derrotou o Avaí por 1-0 mesmo jogando com um jogador a menos. A Ponte Preta ocupa a 13ª posição na tabela, com 21 pontos. O desempenho em casa é melhor, estando na 10ª posição no ranking dos mandantes. Já o Tombense voltou para a zona de rebaixamento após uma derrota para o Sampaio Corrêa por 1-0. O time tem tido dificuldades, com 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Como visitante, o Tombense tem um desempenho ainda pior, estando na penúltima posição nesse quesito. Com base na boa fase da Ponte Preta e jogando em casa, o palpite indicado é uma vitória da Ponte Preta sobre o Tombense. Neste sábado, o Vila Nova Gol enfrenta o Londrina fora de casa, no Estádio do Café,
pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova Gol é líder da competição e busca defender sua posição. O Londrina vem de uma sequência de 9 jogos sem vitória e ocupa a 18ª posição na tabela. No último jogo, perdeu por 2-1 para o Guarani na estreia do técnico Eduardo Souza. O Vila Nova Gol venceu o Vitória por 1-0 na última partida e retomou a liderança do campeonato. O time tem 34 pontos e possui uma boa campanha como visitante, com a terceira melhor do torneio. O Londrina tem dificuldades defensivas e está com problemas em seu sistema. O palpite indicado é uma vitória do Vila Nova Gol, com a opção de empate anulando a aposta. No sábado, 15 de julho, o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Será a estreia do técnico Bruno Lage no comando da equipe alvinegra, que jogará em casa no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, às 21 horas, horário de Brasília. 2 jogos da rodada foram adiados devido à realização de um confronto da Copa do Brasil, o que significa que a rodada não será concluída no final de semana. O Botafogo teve um jogo da Copa Sul-Americana durante a semana e venceu o Patronato por 2-0. Ficando em uma boa posição para a partida de volta. Esta será a primeira partida do Botafogo sob o comando de Bruno Lage, que substituiu Luiz Castro. O time está invicto a 7 jogos e lidera o Brasileirão com 36 pontos, 10 pontos à frente dos perseguidores Flamengo e Grêmio. O Botafogo tem um desempenho perfeito como mandante, com 7 vitórias em 7 jogos no Engenhão. Por outro lado, o Red Bull Bragantino, que teve uma melhor campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, teve uma sequência de 4 vitórias interrompida pelo empate sem gols contra o São Paulo. O time ocupa a 6ª posição na tabela, com 24 pontos. O desempenho como visitante é inferior, ficando na 11ª posição nesse quesito. O palpite é uma vitória do Botafogo.